Oi pessoal, bem-vindos de volta. Mais uma vez, dicas do velhinho do Crapum. Hoje a dica é muito simples, mas é outra coisa daquelas que na hora do pega pra capar você fala, haha, ainda bem que eu fiz. O negócio é o seguinte, você tá velejando, todo o pano, beleza, aí começa o vento a aumentar. Um dia alguém me disse uma frase que é cheia de sabedoria. Quando você pensa em risar, já é tarde, já devia ter risado. Acontece que o vento e o mau tempo muitas vezes vêm à noite. E à noite a iluminação é meio duro. Não se esqueça, se você tem mau tempo, provavelmente você tem chuva. E aí não tem lua, não tem nada para te iluminar. E você tem que fazer o riso. Para fazer o riso, existem uma sequência de 3 etapas que é obrigatória. Isto realmente aprendi quando eu fiz um curso na Inglaterra e nisso eu tiro o chapéu aos ingleses. Primeiro, para fazer o riso, você tem que tirar qualquer esforço da retranca. Ou seja, solta o burro, solta a vela mestra, ou seja, deixa a retranca bobona e ela tá frouxa. Aí, a segunda etapa, fazer o riso. E a terceira etapa, caça o burro e caça de novo a mestra. Então a sequência é afrouxa, ajeita e aperta. Afrouxa, aperta. Afrouxa, ajeita e aperta. Afrouxa, ajeita e aperta. Só que na hora que você vai ter que descer a vela lá na frente no mastro, cada barco tem o seu jeito. Aqui eu tenho um sistema onde o meu riso eu faço aqui do cockpit, mas não são todos os barcos que tem isso. Isso me ajuda muito. Eu tenho os 2 risos direto aqui e realmente não ter que ir lá no mastro e ficar pendurado no meio do mau tempo, com o barco chacoalhando para puxar a vela e esse esforço onde realmente você corre perigo de vida, eu sou sozinho. E se eu cair na água, não tem ninguém que vá me resgatar. Então, ajeitei para ser do cockpit. Para que eu possa saber exatamente o quanto descer a vela, eu preciso ter marcações aqui na driça da mestra. Porque aí eu afrouxo ou puxo, conforme o caso, e eu tenho que saber até onde ir. E como se fazem essas marcações? Preciso de ferramentas altamente sofisticadas. A minha driça tem 3 marcações. Quando eu estou sem vento, que eu levanto a vela mestra, então eu venho na catraca, aqui na catraca e enrolo, e quando eu estou quase no top, eu venho com a manicaca e dou manicaca nela. Mas como eu sei quando é a hora de parar de dar manicaca? Qual é o ponto certo? Tem marcação. E como se faz a marcação? Você faz assim, você levanta a vela mestra. Então, levantei a vela mestra. Está no ponto, o stopper está prendendo, a vela mestra está levantada, bonitinha, está lá em cima, com esforço, com a tensão que eu desejo. Aí eu venho, enrolo na catraca, sempre 4 voltas, e marco esse ponto aqui, esse ponto. Agora desenrola. Então eu sei que quando este ponto aqui, que eu marquei com o dedo, esse ponto aqui, estiver aqui na última volta, a minha vela está na posição correta. Claro que eu posso às vezes querer puxar um pouco mais ou afrouxar, dependendo do vento, mas isso é regulagem, não é disso que eu estou falando. Como eu faço a marcação? A marcação é feita com 2 ferramentas de alta tecnologia que eu aconselho os senhores a terem a bordo. Uma se chama tesoura, em italiano forbice, e a outra uma linha, nada mais do que isso. Agora vamos ver como se faz a marcação. Pegue um pedaço de linha, não precisa ser muito grande, assim tá bom. Pegue um pedaço de linha. Lembra o lugar onde tinha marcado? É aqui que eu quero. Então, olha direitinho como eu faço.
Essa eu aprendi 11 anos atrás com um cara em Ubatuba. Todas as vezes que eu faço, eu mando um beijo para ele. Olha que fácil. Coloca o dedo aqui e faz uma alça. Feita a alça, agora é só enrolar. Agora é só enrolar. Puxa com força, especialmente a partir da segunda. Aí você enrola. E vai dando voltinha. 3, 4, 5. Quanto mais apertado, melhor é. 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Se quiser dar mais, dá também, não importa. Lembra aquela alça que ficou aqui? Essa alça? Você entra nela com o fio. Pronto. Acabou. Agora, com uma outra ferramenta muito sofisticada, que se chama dentes, porque eu não tenho dentadura, eu puxo. E ela ficou escondida aqui embaixo. Agora, voltemos à nossa velha tesoura. 1, 2. Não se esqueça, queime as pontas. Só dá uma queimadinha, não precisa muita coisa. Feito. Já tenho minha marcação. Quando eu for enrolar e estiver puxando com a catraca, etc., eu sei que na hora que isso chegar aqui, na quarta volta, a mestra está exatamente no lugar certo. Simples. Isto eu faço para o ponto mais alto, depois eu faço para o primeiro riso e para o segundo riso. Então, pode estar tempestade que for, cara. Pode estar noite escura que você quiser. Na hora que você está aqui com a manicaca, e o barco chacoalhando, e o pau comendo, e as ondas vindo em cima, você vai ver isso daqui. É impressionante, você vê. E funciona para sempre. Simples. Gostou dessa dica? Como saber a tensão correta. Esse mesmo tipo de nó vale a pena dar também em terminal de cabo. Quando o cabo termina, na ponta dele, nessa ponta aqui, você pode dar esse tipo de enrolada que conserva o cabo. Evita que ele abra. Então, essa é mais uma dica do Elinho do Crapum, o cara que escreveu o livro e que você, espero, tenha gostado dele. Tchau, um abraço, até a próxima. Mi casa es tu casa. Tá em desordem, que estou me preparando para amanhã de manhã partir para o Polo Sul. Mas essa é a sala, aí tem um quarto, aí tem banheiro com chuveiro e mais 2 quartos. Aqui a geladeira, o meu fogão, minha obra de arte e a mesa de navegação. O maluco foi o Joshua Slocum que fez a Via Láctea à noite com tempestade. Putz, aquilo... Quando você lê o que o Joshua Slocum fez, você diz, eu não sei velejar. Aquilo sim é velejar, né?